Boa tarde, passando aqui bem rapidinho mais uma vez, para deixar os vivos aos nossos trabalhadores pelo 1º de maio. Não temos muito o que festejarmos enquanto classe trabalhadora, mas temos muito a agradecer por estarmos vivos, por termos um lar, por estarmos bem. Muitos desempregados, gente, não é brincadeira não. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, mais de 12,6 milhões de pessoas elas vão ficar desempregadas no Brasil após o Covid-19. Gente, é coisa demais. É um absurdo, mas é uma realidade. Hoje já temos um desemprego latente, desemprego crescente todos os dias. Após o Covid-19, as coisas tendem a piorar não só porque as nossas empresas estão fechando, as nossas fábricas estão fechando, os nossos pequenos comércios estão fechando, ou seja, o Brasil está fechando. As firmas, as empresas, elas não podem mais ter sustentação própria, então elas tendem a fechar. Consequentemente, o desemprego vai aumentando, mas não é só isso, é a própria reforma do mundo. É a 4ª revolução que vem por aí, a revolução tecnológica. Ela está presente, ela já faz parte de agora. Então, nós precisamos estar preparados. Mas o problema é que nós não nos preparamos até hoje, até agora. Mas dá tempo correr, mesmo em meio a essa pandemia, de começar a ver outra visão para preparar pelo menos os nossos jovens. Não que nós, os mais velhos, não podemos estar preparados. Eu mesmo tenho vários cursos na área de TI, vários, e pretendo me aprofundar cada vez mais. Mas tem pessoas que são verdadeiros analfabetos digitais. Tem pessoas até de um certo nível intelectual, mas que só abriram uma página no Instagram para, muitas vezes nem posta fotos, deixam uma página aberta para olhar as postagens dos outros. Um curioso, mas ele é um analfabeto digital e não sabe fazer nada nas internets. E você veja que as plataformas, elas estão aí nos auxiliando. Nesse momento, as plataformas online de conferência, de trabalho, teletrabalho, a telemedicina que vem surgindo aí com a inovação tremenda, ela já estava, mas agora ela tomou uma proporção muito maior. Então, tudo isso é um novo, e após o Covid, isso vai ter um comando tremendo. Os carros autônomos, as grandes plataformas, as escolas com o ensino à distância que já estavam, e elas vão acontecer mais e vão acontecer agora de uma forma com aumento sistêmico imenso, porque tudo isso vai fazer parte do novo mundo. Então as pessoas, os trabalhadores, eles têm que estar preparados para este contraponto que vai vir, esta realidade nova. Isso faz parte de nós. Faz parte do novo mundo. O humano, ele nunca vai deixar de ser humano, vai ser sempre necessário que nós vamos dar a nossa contribuição. Mas também as máquinas, a AI, a inteligência artificial, ela também vai fazer parte, vai somar junto conosco. Então você, humano, precisa ter um diferencial para ocupar o seu espaço, senão você vai perder o seu espaço. Você precisa correr atrás dos valores. Isso é a mensagem para você hoje. Mas também é uma mensagem assim para todas as categorias. Meus parabéns por vocês serem tão fortes, por vocês serem tão lutadores. Especialmente a minha categoria, a saúde. Do médico ao maqueiro. Ou melhor, ao terceirizado que limpa o nosso chão. Esse especialmente, que é uma classe não vista. É uma classe que as pessoas não olham para ele, mas ele é muito necessário, especialmente agora, nessa época do novo coronavírus. Os nossos descastes, quando botamos fora, como fazendo a limpeza e como retiramos o lixo e como descartamos esse lixo. Isso é muito necessário. E isso fica na mão dessas pessoas invisíveis. Então, para eles, olha, parabéns para você. Muita força, iluminação divina. Também para as nossas domésticas. O número de domésticas está crescente ao ficar desempregado nessa época. Até porque muitos patrões não vão poder pagar. Mas não é só isso. É o risco que elas correm indo para os trabalhos. Essas domésticas dependem de ônibus. E às vezes 2 ônibus, 3 ônibus por dia.
arriscando-se, muitas vezes não tem máscara, não pode comprar máscara. A segunda-feira passada, eu quis fazer um teste e me arrependi até do teste, mas eu quis ir a Felipe Camarão de ônibus, e eu peguei o 63A, das 6 horas ali ao lado do IFRN. Gente, um absurdo. Mais de 98% sem máscara, sem álcool, o ônibus super, hiper cheio. A placa estava lá, que não podia ninguém em pé, mas um estava batendo o outro que não tinha condição de ser passado nem de lado. Mas acontece. Isso eu presenciei, porque eu entrei no ônibus, eu estava de máscara, estava com meu álcool gel, estava muito preocupada até, se eu me perdoe com as pessoas que bateu em mim, porque vinha pessoas muito suadas, vindo dos seus trabalhos, é lógico, da labuta, é normal, mas o ônibus estava muito cheio. A culpa não é de quem entrou no ônibus que precisava para casa, a culpa é da empresa que não controlou, que não colocou mais ônibus nessa época. Mas, enfim, passando para as nossas empregadas domésticas. Eu anotei aqui um dado muito interessante que eu peguei do professor Arnoldo, de uma fonte de estudo que ele deixou hoje, tá, um estudo completo no Face, mas eu peguei só esse dado porque eu achei assim alarmante. Olha o que é que ele coloca aqui de alarmante. O último trimestre de 2019, 73% estava sem vínculo empregadício. Em especial as empregadas domésticas. Numa proporção aqui no Nordeste, 84% das mulheres elas não têm vínculo empregatício. 92% desse universo que não tem vínculo empregatício são mulheres, em especial as empregadas domésticas. É a Pesquisa Nacional de Amostra de Homicídios, lá tem dados assim maravilhosos, aconselho a você ir. Professor Francisco Arnoldo está no Face, tem um estudo maravilhoso, está lá. Aconselho a você que é curioso, dar uma passadinha. Eu não quis pegar todas as fontes para não roubar as fontes tão bem estruturadas. Peguei só alguns dados necessários, maravilhosos, que eu achei assim tremendo. Outro dado muito interessante aqui, da Organização Internacional também, é que 12,6 milhões de desempregados após o Covid já está programado. Quer dizer, meio pronto. É um absurdo. É 23,8% da taxa desse nível tende a aumentar. E olha, nós temos 3 meses, nós temos quase 5 mil mortos. Nós não sabemos como vai ficar as coisas. Então é um dia do trabalho triste, valoroso e triste. As categorias todas elas estão sem seus privilégios, sem seus benefícios, sem seus direitos, e sendo retirado dia após dia. E quando a gente olha para o outro lado, para a classe política geral, ela tem todos os seus benefícios, todos os seus privilégios, e tendo aumento todos os dias, e aumentos imensos. Estou falando todos os políticos, Câmara, Senados e etc., todos. Algumas categorias que são diferenciadas, que ao longo de todos esses anos elas vão tendo aumentos. Por que não diminui o aumento dele um pouco? Não estou dizendo nem para tirar, estou dizendo para diminuir e ter um olhar geral para todas as categorias. Eu já fui sindicalista há muitos anos atrás. Participei do meu sindicato da saúde, mas olha, depois eu vou até botar o certificado aí na internet, você vê. Depois eu não sou sindicalista, gente. Eu estou falando aqui como cidadã. Não estou falando como figura pública, não estou falando como agente ativo da saúde, não. Estou falando como cidadã, que doeu meu coração. Eu ia procurar uma poesia para o Dia do Trabalhador, mas eu achei em vão. Ia procurar um tema qualquer, até mesmo se fosse um repente, mas achei em vão. Ia procurar algo bonitinho, ou ia fazer, porque eu gosto de escrever, mas eu achei outro vazio. Eu preferi lançar o meu sentimento para você. Eu preferi dizer a você como está ardendo o meu coração nesse Dia do Trabalhador, imaginando todos os desempregados que estão hoje. Pensando eu quantas pessoas estão com fome nesse momento que eu estou falando com você. Estou pensando agora quantos pais estão olhando, muitos nem geladeira têm, mas olhando para os filhos e imaginando o que é que eu posso fazer. Como eu vou dar conta dessa criança? Como eu vou trazer comida para casa? Gente, e olhe que a palavra do Senhor nos diz: o trabalhador é digno do seu salário. Mas, se não tem trabalho, esse trabalhador vai ficar em casa.
Trabalhador essa semana passou também na minha casa, eu gosto de contar pontos que acontecem comigo. Um senhor, não tinha cara de vagabundo, um senhor mesmo, sofrido, disse assim, moça, meu mato na frente da casa, fazia tempo que eu não vinha para essa casa que eu estou agora, que ela era uma escola, estava criando os matinhos. Ele disse, moça, eu posso arrancar seu mato? Aí eu perguntei assim, quanto, moça? Se a senhora me der um prato de comida. Eu disse, não, mas se o senhor fosse um tempo que não tem crise, o senhor arrancaria por quanto? Ele disse, X. Eu disse, ok. Quando ele terminou, né, dei a comida para ele, porque eu vi que ele estava com fome, mas também dei uma quantia. Quer dizer, ele veio de casa em casa arrancar um mato, gente, porque precisava comer, precisava trabalhar. Isso é muito forte. Estava na madrugada ontem, olhando a TV Potengi, e vi ali a quantidade das filas que aqueles anjos na cidade estavam levando para comida de madrugada para aquele povo. E tinha uma criança, aquela hora, feliz por receber um prato de comida. Então, minha mensagem é essa. Políticos, olhem para os trabalhadores. Políticos, olhem para nós. Vocês têm as leis nas mãos. Vocês têm o comando do país. Nós podemos fazer assistências. Nós podemos fazer assistências emergenciais. Podemos, como igreja, fazer assistencialismo até. Mas não podemos mudar as leis. Vocês têm como abrir postos de trabalho. Você tem como transformar as pessoas fazendo cursos e mais cursos na área de TI. Ensinando os nossos jovens a enfrentar o que vem de novo por aí. Então, minha mensagem nesse dia do trabalho é que todos os trabalhadores continuem mais aguerreiros do que nunca. Guerreiros, aguerridos, fortes, valentes, não desistam. O Senhor é com todos. E o Senhor vai nos fazer passar por mais essa crise. Nós brasileiros somos fortes, somos ousados. Nós mulheres somos empoderadíssimas. Cada uma na sua área, cada uma dizendo que veio. Nada vai nos derrubar. O Covid não vai nos derrubar. A falta de emprego não vai nos derrubar. Nós temos inteligência dada pelo Senhor para mudar. E nós vamos mudar. Metanoia, trabalhadores. Nós vamos mudar. Que venha todas as evoluções tecnológicas. Que venha inteligências artificiais. Que venha mudanças nessa área, já vieram. Mas estamos aqui prontos para aprender e vamos mostrar que juntos podemos fazer mais. Deus abençoe a todos. Pastora Jaide Oliver.